Já de segundo mandato, inclusive. Já tem uma vasta experiência nesta estrada de promoção dos direitos da criança e do adolescente. Vem falar de alguns números também aqui sobre violação, né? Vem trazer um pouco para a gente sobre a importância de toda a sociedade estar envolvida nesta corrente de proteção dos direitos da criança e do adolescente, uma vez que no próximo mês, que é o maio, nós teremos um movimento de alusão, né, dessa proteção, e é somente um mês onde as atenções são voltadas, mas todos os dias nós devemos cuidar das nossas crianças, devemos estar com as atenções voltadas, redobradas para promover direitos, para garantir, né, essa segurança. Todos nós somos responsáveis, né? A primeira responsabilidade é da família. Muito bom dia, Michel, seja bem-vindo. Como é que você está? Bom dia, Claudinho Correia. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Uma satisfação estar mais uma vez aqui nessa rádio, podendo estar contribuindo, né, com a sociedade e falar de uma campanha de grande importância. Para todos estar participando, né? E principalmente agradeço, né, o espaço. A gente está falando sobre a importância e destacando, né, mobilizando a sociedade a fazer parte também de uma campanha que é de grande importância para a sociedade. Tá? Para a gente levantar uma discussão, é preciso a gente conhecer, né, a realidade. A gente precisa saber por que a gente precisa falar daquele assunto, né? Por que ele preocupa a população. Logo, você tem dados aí muito preocupantes de 2022 e também dos 3 primeiros meses de 2023. Lembrando também que o Michel de Nóbrega, ele pertence ao Conselho Tutelar 1. Aqui em Bragança nós temos 2 conselhos tutelares, tá? 2 sedes, né? Dado também aí a complexidade e a demanda, né? O número de população que nós temos. Michel, os números, eles são preocupantes. Queria que você falasse dessas estatísticas do Conselho Tutelar 1. Logo, a gente também considera que o número é muito parecido lá no Conselho Tutelar 2. Casos notificados. E temos também os casos que não são registrados. Isso. E também podem ser preocupantes. Isso. Referente, né, mobilizando aqui referente ao Maio Laranja, que é o mês, né, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Tá? Então, nesse ano está fazendo o 23º ano de mobilização, e aí é importante nós conhecermos para que toda a sociedade possa garantir. Falando sobre a questão das estatísticas do Conselho Tutelar 1 de Bragança, no ano de 2022, nós totalizamos 107 atendimentos, né? Onde trata-se de exploração sexual, estupro de vulnerável. Tá? Essa questão do abuso e exploração sexual. No ano de 2022 foi 107 casos. 107 no Conselho Tutelar? No Conselho Tutelar 1 de Bragança. Consideremos, gente, que o número é parecido também no Conselho Tutelar 2. Logo passa de 200 casos em Bragança, em 2022. Isso. Nos 3 primeiros meses de 2023, Michel? Isso. Agora, no primeiro trimestre de 2023, nós tivemos 14 casos registrados no Conselho Tutelar a procedimentos. Para procedimentos. Esses casos que são levados para o Conselho Tutelar, eles são investigados pelo Parapaz, pela polícia, pelo Ministério Público? O que é o procedimento tomado pelo Conselho quando conhece essas realidades? Isso. O primeiro passo é chegar a denúncia até o Conselho Tutelar. Então, por isso que é importante a gente mobilizar também a sociedade, conhecer esse tipo de violação de direitos humanos de criança, porque a denúncia, ela é através da população. A sociedade é que faz a denúncia, chega até o Conselho Tutelar, tá? Ou através de órgãos públicos ou privados também, a partir do momento que tem o conhecimento, toda a sociedade é convidada a fazer a denúncia para a proteção dessa criança. E aí, quando chega o caso registrado no Conselho Tutelar, o conselheiro faz, né, a notificação para que aquela criança, né, passe por o procedimento. E o primeiro passo é que o conselheiro ele vai até o Parapaz, fazer aquele procedimento dentro do próprio Parapaz, que é um órgão de proteção também. Tem as delegacias especializadas, né? Delegacia especializada de atendimento àquela criança e àquele adolescente. Lá é feito o procedimento de investigação, porque é uma delegacia de polícia civil lá dentro. E aí é feito o procedimento de investigação, feito os exames necessários, atendimento psicológico, o caso o acolhimento também da vítima, justamente, né? O acolhimento, onde passa por psicólogo, assistente social, para que seja feita a investigação, né? Se no caso não for o flagrante em si.
Mas se não for, no caso, flagrante, é feito um procedimento de investigação, tá? Onde é levado para os exames e aí, após isso, né, dá procedimento até chegar ao conhecimento do juiz e determinar, no caso, a prisão do acusado. Do agressor. Do agressor. Quais são os crimes mais comuns, assim, que vocês têm conhecimento? Quais são os tipos de violação mais comuns, assim? Olha, nós temos diversas violações de direito, tanto das mais simples às mais complexas. Nós temos a negligência, no caso dos pais, que muitas das vezes violam simples direitos, que seria questão de educação, né? Crianças fora da escola, evasão escolar. Nós temos situações de maus tratos, situações de abandono, de incapaz. E nós temos a questão da violência sexual, como foi destacado aqui, os números no nosso município, de certa forma, é preocupante. Que a sociedade tenha esse conhecimento que as crianças elas precisam de proteção. De qualquer tipo de violação de direito, das mais simples às mais complexas, nós precisamos ficar atentos para proteger aquele ser. Com certeza, é dever de todos nós. Soraya Amaral, por gentileza, Michel ouve você. Fique à vontade para fazer suas perguntas, Soraya. Olá, Michel, seja muito bem-vindo ao Rádio Sucesso. Eu estou aqui de Santarém, batendo um papo com você, né, e trago, dentro desse tema que é tão relevante, né, a violência contra a violência sexual infantil de crianças e jovens, né. A pergunta que eu trago aqui é sobre os ambientes socioeconômicos, né. Muitas vezes a gente associa a violência a violência sexual, psicológica, né, e todo tipo de violência que essa criança, esse jovem sofre, como se acontecessem apenas em lugares em ambientes onde a situação socioeconômica fosse vulnerável, desfavorecida, né? Conta pra gente, qual a proporção de casos, por exemplo, quais são os maiores números de denúncias que chegam em relação a esses ambientes e também a outros ambientes que muitas vezes têm uma situação socioeconômica ela é um pouco mais elevada. Acontece? Conta pra gente, por favor. Isso. Bom dia, Soraya. Esse tipo de violência, ele é praticado, né, em todos os ambientes, e em questão de vulnerabilidade, né, principalmente, mas não tem exatamente uma determinada classe social para que tenha essa demanda, né, existente, né? Nós recebemos também pessoas de uma classe mais elevada e pessoas mais vulneráveis, né? Não tem exatamente uma indicação, acontece. Lógico que fatores existem, né, para contribuir, principalmente quando se tem ali um conflito familiar, né? Então aquela criança ela fica mais exposta. Tá? Então, questão de vulnerabilidade, sim, com certeza é um fator para que haja, né, esse tipo de violência. Mas a criança ela está propícia em qualquer uma das classes. Então, tá? Acontece de maneira proporcional, podemos dizer. Justamente, acontece de maneira proporcional em diversas classes. Não tem dizer que a questão da vulnerabilidade em si daquela família é um fator para que a criança seja maltratada, seja violentada sexualmente. Qualquer classe, a violência ela é existente. E aí é por isso que é necessário todos ficarem atentos para esse tipo de violação de direito, tá? As escolas, as unidades de saúde, qualquer instituição pública ou privada ficar atento para esse tipo de violação. Entendi. Agora, Michel, a gente vê o seguinte: existem várias formas de você cometer um erro, não sei se essa expressão, né? Mas eu acho que você vai entender o que eu quero dizer, e o ouvinte também deve entender. É o seguinte: existe formas de você cometer um erro, né? Que é a forma às vezes involuntária, aquela que você não sabia que você estava cometendo um erro, e aquela consciente, que você sabe que isso aqui é errado, né? E você comete mesmo, porque você é consciente e está na questão da tua índole mesmo cometer aquilo, porque você é teimoso. Por exemplo, pai que não tem a consciência de que o filho deve estar na escola e não pode faltar aula, né? E aí às vezes o pai diz assim: poxa, eu não sabia, ou então era perdoável, né, ele faltar alguns dias. Não tinha essa consciência, devido à baixa também até instrução da pessoa. Como é que vocês procedem? Uma simples conversa, uma conscientização desse pai resolve, ou é preciso ir lá e dar um choque nele com uma denúncia, proceder numa judicialização? Qual que é a conduta de vocês hoje, por exemplo? Não para esse caso, mas é o exemplo. Isso, que é uma violação também de direito. É uma violação. Isso. Então, o Conselho Tutelar, ele
durante todo o ano, a gente sempre faz reuniões com pais, né, nas escolas, fazendo essa orientação da importância também do pai, né, do responsável ali na vida escolar da criança. Participar da escola, verificar como é que está o comportamento, verificar como é que está aquela criança, né, o seu desenvolvimento, porque a educação ela inicia em casa. A escola ela é um complemento para formar aquele cidadão, mas a educação em si, ela é de base, ela é da família. E aí, quando se trata da questão da falta, na baixa frequência escolar, é importante, né, que a escola também, nas reuniões, ela vai destacar isso, ela destaca. Mas mesmo assim, tem famílias que muitas das vezes, eles violam esse direito. E o Conselho Tutelar, quando é acionado, a gente faz aquela orientação, aquela responsabilização. Logicamente que nós vamos ouvir aquela família, o que foi que trouxe, né, aquela situação para acontecer, ou seja falta de conhecimento, ou mesmo por irresponsabilidade, mas a gente vai fazer a escuta, né? Qual foi o motivo que trouxe? Porque a criança, ela tem que estar na escola, frequentando, né? Tem que ter o acompanhamento da família, é importante para se destacar que a educação é importante para aquela vida, para aquela criança. E aí a gente faz a escuta, né? A gente dá, de certa forma, uma responsabilização para aquela família, que é importante. E assim, hoje nós temos também alguns institutos, algumas leis, né? Por exemplo, a lei do Bolsa Família, né? Ela obriga a criança a estar na escola. Se constatar, cruzar os dados, né, da frequência ou a baixa frequência dessa criança, logo no próximo mês, se papai ou mamãe não vão receber mais o Bolsa Família. Falando de maneira bem didática aqui, né? Então, olha só, então o Conselho Tutelar está dizendo que é importante que a gente leve as nossas crianças, que é um direito delas, né? Às vezes, assim, o pai ou a mãe não conseguiram finalizar o estudo e vão dizer assim, não, eu não consegui finalizar e eu estou bem, eu consegui criar você, então vai lá de qualquer jeito. Aí, às vezes, a criança, né, fica pelo meio do caminho, o adolescente fica ali também gazetando a aula, não consegue cumprir, não consegue ir para a escola, e o pai diz que é normal, está tudo certo, né? E nós temos um outro fator, né? Que é a questão também da condicionalidade, né? A obrigação de a criança ou adolescente estar ali na frequência, né? Estar ali participando da aula, né? Estar ali estudando. Então, nós temos diversas formas, diversos mecanismos hoje na sociedade para que, de uma maneira ou outra, obrigado ou orientado, né? Ou consciente, que o direito da criança seja garantido. Então, e a informação está chegando, né? Com certeza. É importante a pessoa também ter o conhecimento, porque, como você citou, essa questão da condicionalidade agora do Bolsa Família é importante, né? Justamente como se é algo que já seria óbvio a criança estar frequentando, entendeu? Não seria necessário, de certa forma, compensar a pessoa ali. Justamente. A criança, ela é um ser indefeso, eu vou te dar dinheiro. Isso, ela precisa, né, estar participando para ter o conhecimento, porque, como de certa forma uma fala popular, crianças são o futuro dessa sociedade. Então, as crianças precisam estar estudando, precisam estar com seus direitos garantidos para que possam se tornar cidadãos que também vão garantir os seus direitos. Perfeito. O direito do próximo, enfim. O direito básico à educação, é importante, né, também destacar, que eu sempre friso essa questão de quando se trata de direitos, bem ao lado, o dever também ele está ao lado. Então, o dever é fundamental. A criança tem que estar estudando, mas também ela tem que estar, né, participando, ela tem que, de certa forma, ser respeitosa com os pais, com a sociedade, com a comunidade escolar, é de grande importância o direito de ser garantido, mas o dever daquela criança também está em dias, que é respeitar, que é também ter as suas normas, ter suas regras dentro de casa e cumpri-las também na escola, que é de grande relevância. Até porque, né, gente, o menor de idade tem um responsável por ele. Então, qualquer ato hoje de um menor de idade numa escola, quem vai responder por ele? Justamente, são os seus responsáveis. E é importante a participação do responsável na vida escolar da criança. Essa construção desse diálogo, né? Olha, o cafezinho tá maravilhoso. Fique à vontade, Amaral. Então, Michel, outra pergunta aqui é sobre a programação, né, para o Maio Laranja. Vocês já montaram um cronograma ou estão com a agenda também aberta para atender escolas, com palestras, com oficinas, com mobilização? Fala para a gente sobre essa disponibilidade. Isso, o Conselho Tutelar, nós estamos com a agenda aberta, tá, para você que é professor, diretor de escolas,
gerente de unidade de saúde ou de qualquer órgão público ou privado, que você, né, nós já estamos mobilizando que você monte a sua programação de importância desse mês, que é o Maio Laranja, de combate ao abuso e exploração sexual contra criança e adolescente, e aí sensibilizar para que você monte a sua programação. Assim como o Conselho Tutelar, já estamos em conversa com algumas escolas, nós vamos montar, né, o cronograma, né, estamos finalizando um cronograma, mas a gente ainda está com uma agenda aberta justamente para ir até essas escolas, esses locais públicos ou privados, para que nós possamos destacar, falar sobre isso com as crianças, falar também para os pais, para a sociedade em geral, da importância da proteção da criança, sobre a questão, né, da proteção contra o abuso e a exploração sexual. Então é importante que a sociedade se mobilize também, tenha esse conhecimento e faça também a sua parte, porque é a partir desse destaque, dessa importância que a sociedade pode dar para essa campanha, é que nós vamos sim proteger muitas crianças e salvar muitas vidas também. Tem o dia D, né? Isso, o dia D. É o dia 18 de maio, é o dia D da campanha, tá? Que é o dia mesmo nacional de combate ao abuso e exploração sexual através de uma lei federal, tá? Dos anos 2000, inclusive esse ano está fazendo 23 anos de campanha. E aí isso foi uma conquista, de certa forma, que demarca uma luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no nosso Brasil. Tá? E aí muitos municípios eles fazem toda essa campanha, essa mobilização da sociedade, e aí a gente destaca também por que essa campanha ela tem essa relevância, qual foi o marco, o que foi que aconteceu para que pudesse, né, a sociedade se mobilizar para ir em busca da proteção, né, dos direitos sexuais de criança e adolescente. O que aconteceu? Faz 50 anos, né, de um assassinato de uma menina, né, no caso ela tinha o nome Araceli Crespo. Então, a partir desse acontecimento com a Araceli, que foi brutalmente assassinada, teve seu direito sexual totalmente violado, foi morta, inclusive carbonizada após todas as formas de violação que ela sofreu. E aí, com isso, né, pessoas começaram a se mobilizar para construir estratégia para que nenhuma outra criança ou adolescente possa vivenciar essas marcas de violência ou, de certa forma, uma marca de impunidade na sociedade. Então, por isso que é convidada a sociedade a se posicionar e participar da defesa do direito da criança e adolescente. Perfeito. Olha, Michel, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado aqui por tudo que você passou para a gente. Você, como um servidor público, além de um servidor público, eu vejo que você é uma pessoa vocacionada, né, para essa missão, né? Não é meramente pelo salário, eu vejo que tem muita entrega aí, tá? Tem algo muito além da remuneração, né? Tem uma questão de ideal de vida até, né? Você já é pela segunda vez, conselheiro, eu tive o direito, né? Eu tive o prazer de ver a minha irmã também militando nessa área. Ela foi conselheira por um mandato, e a minha mãe ela atua também na Pastoral da Criança, que é um outro instrumento, que é um outro organismo também, que é parceiro, né, das políticas públicas na promoção dos direitos da criança, né? Isso. E acompanha e orienta as famílias há mais de 35 anos, é o tempo que ela existe aqui na Diocese de Bragança, Pastoral da Criança. Eu vejo o quanto que essas experiências de dentro de casa, essas vivências de dentro de casa, elas contribuíram para que eu chegasse hoje, né, aqui um pouquinho, e com a consciência de que eu, como pai, eu sou responsável, sim, por todos os atos do meu filho. Então, tudo que acontece com o meu filho é reflexo ou da minha omissão ou do meu ato. Então, se o neto hoje está daquele jeito, foi porque eu permiti, eu como pai, a Chiles como mãe. Então, se foi pela minha omissão, eu preciso rever isso. Se foi pelo meu ato, eu preciso também rever essa situação, né? Então, é importante que nós todos tenhamos essa compreensão de que todos temos o nosso papel, a nossa obrigação como pai. Então, o direito, a garantia dele começa em casa, né? Então, o Estado está aqui para amparar, mas o Estado não é obrigado a estar 24 horas cuidando do meu filho. Peraí. Então, ele fornece educação, ele fornece segurança, ele fornece toda uma rede para amparar essa criança caso esteja desamparada por mim. Olha só, então, se eu não cumpro uma obrigação que é primária, olha só, o Estado não vai conseguir fazer muita coisa não, vai só enxugar gelo, né? Então, parabéns, conselheiro.
Obrigado, com Parabéns, certeza. É tá? Leva um importante abraço lá para todos. a gente frisar essa participação da família, né, para que aquela criança ela tenha a sua educação de base e forme um adulto na sociedade que possa contribuir de forma positiva. E quando você cita a questão, né, do trabalho do conselheiro tutelado, essa minha participação, eu dou como exemplo a questão diária que eu vivenciava, né, a questão da garantir o meu próprio direito, e aí foi naturalmente acontecendo, porque eu nasci, né, na verdade sou do meio rural, e aí a gente observa que no meio rural tem muito mais necessidade de políticas públicas. Na época eu era estudante, aí a gente vivenciava a questão do transporte escolar, e de certa forma essa luta ela começou de forma natural, porque eu sempre estava em busca, né, de garantir o direito da questão que nós pudéssemos ter o transporte escolar de forma digna, de forma diária, para a gente poder estar indo à escola. Então foi algo muito natural que foi se concretizando para que eu pudesse garantir o meu direito e dos meus colegas. E aí, a partir do momento surgiu a oportunidade de ser conselheiro e lutar muito mais por essa causa, que é garantir direito, principalmente de criança e adolescente. Muito bem, leva um abraço forte para todos os conselheiros, conselheiras também lá do 1, do 2, tá? Para toda essa rede de proteção, o pessoal ali do CRAS, do CREAS, do Conselho Municipal do Direito da Criança, da Secretaria de Trabalho e Promoção Social. Nós estamos aqui para propagar, estamos aqui para dar essa visibilidade ao trabalho de vocês, mas sobretudo, né, sobre a missão de cada um de nós, né, nessa rede de cuidado e responsabilidade. Obrigado, Michel. Muito obrigado. Agora, 10 da manhã, 41 minutos aqui na